Minha avó era de São João do Paraíso, norte de Minas, quase na divisa com a Bahia. Quando ela faleceu, ficou combinado que eu, de carro novo e mais acostumado com estrada, faria o traslado das coisas mais pessoais dela para a cidade. Peguei a BR-356, que é asfaltada e boa, mas o último trecho, uns 30 quilômetros antes de chegar na cidadezinha, é um acesso de terra amarela e poeira vermelha chamado Estrada do Sossego. Um nome irônico do caralho. A regra local é clara e repetida em todo posto de gasolina e boteco da região: depois das 10 da noite, pisa fundo e não olha pro acostamento. E se ver alguém, não para. Claro, eu, o paulista esperto, ouvi aquilo com um sorriso de superioridade. Coisa de interiorano supersticioso, medo do escuro. Maldição de estrada velha. Bobagem. Saí da cidade dela já no fim da tarde. A burocracia no cartório atrasou tudo. Quando enfim virei na Estrada do Sossego, o sol já era um ferimento sangrento atrás das serras, e a escuridão vinha engolindo o cerrado feito um vazamento de óleo pesado. Não tem uma casa, uma cerca, um poste de luz naquele trecho. Só a estrada reta cortando um mar de capim alto e espinhento, com matas fechadas de vez em quando. Meu farol iluminava um túnel de poeira suspensa no ar. E foi num desses trechos mais abertos que eu vi. Uns 500 metros à frente, bem no meio da minha faixa. Uma silhueta. Alta, magra, parada. Meu pé foi pro freio por instinto, mas aí lembrei das superstições. É um caçador, pensei. Ou um cara com o carro quebrado. Aproximei mais devagar. Não era caçador. Era um homem. Ou algo com forma de homem. Usava um chapéu de aba larga, desses de vaqueiro antigo, e um casaco comprido e escuro, impensável pro calor abafado da noite. Ele estava de costas para mim. A régua no meu ouvido: não para. Mas aí, e se fosse alguém precisando de ajuda de verdade? E se fosse um idoso desorientado? O medo de ser trouxa venceu o medo da lenda. Parei o carro a uns 20 metros dele, deixei o motor ligado e os faróis altos batendo nele. Abri um pouco o vidro. Oi, tudo bem? Precisa de ajuda? A figura não se moveu. Nem um milímetro. Parecia uma estátua plantada ali. A poeira do meu carro dançava nos feixes de luz, criando um halo em volta dele. Moço? Gritei de novo, uma pontada de irritação misturada com o frio na espinha. Foi então que ele começou a se virar. Não foi um movimento natural. Foi lento, mecânico, como se suas juntas estivessem enferrujadas ou ele estivesse sob uma água pesada. 1 grau. 2 graus. A luz do farol começou a iluminar o perfil do chapéu, a lateral do casaco. Ele não parava de virar. A cabeça foi girando, girando, passou dos 90 graus, continuou. A nuca dele, ou onde a nuca deveria estar, ainda estava voltada para mim, mas o rosto estava quase de lado, quase me encarando por cima do próprio ombro. Era impossível. A coluna quebraria. Meu coração parou. O ar dentro do carro ficou gelado. A regra ecoou na minha cabeça como um grito: não para. Não para. Meti o carro em primeira e pisei fundo. O pneu deslizou na terra solta antes de ganhar tração. Naquele segundo de deslize, olhei no retrovisor. A figura estava de frente para o carro agora. Completa, estática. E o mais aterrorizante, ela já não estava a 20 metros atrás. Estava a 10. Como se tivesse se teleportado. E o rosto, sob a aba do chapéu, não havia nada. Só uma mancha escura, profunda. Joguei o carro na estrada, o coração batendo na garganta. Olhei o relógio do painel, 22h17. Eu havia parado. Eu havia quebrado a regra. Os próximos 15 minutos foram de puro pânico. Dirigi como um louco, a poeira subindo como um muro atrás de mim. Só queria chegar ao asfalto, à luz, a qualquer sinal de vida. Foi quando vi as luzes à frente. Um posto de gasolina simples, com uma placa pichada e uma única bomba. A sensação de alívio foi tão intensa que quase chorei. Estacionei ao lado da bomba, trêmulo, as mãos suadas grudadas no volante. Precisava de uma coca, de um humano, de alguém para me dizer que eu tinha imaginado tudo. Desci do carro. O lugar estava estranhamente silencioso. A luz fluorescente do posto piscava, zumbindo baixo. Ninguém no caixa. Ninguém no pequeno bar anexo. Olá. Minha voz ecoou no vazio. Eu estava sozinho. Mas o posto estava aberto. A porta de vidro destrancada, as luzes acesas. Então, meu celular, que não pegava sinal desde o começo da estrada de terra, vibrou. Uma notificação.
Uma mensagem da operadora: boas-vindas a São João do Paraíso. Seu pacote de dados está ativo. Como? Eu ainda estava a pelo menos 20 minutos da cidade, no meio do nada. Olhei em volta, confuso. E foi quando vi o relógio digital atrás do balcão do posto, grande, vermelho. Ele marcava 4h03 da manhã. Não fazia sentido. Eu havia parado às 22h17. Dirigi por, no máximo, 20 minutos. Como poderiam ser 4 da manhã? Onde foram parar as quase 6 horas? Uma náusea subiu do meu estômago. Olhei para o meu carro, para os bancos vazios. E então, no reflexo embaçado do vidro da porta do posto, vi algo que me fez o sangue virar gelo. Sentado no banco do passageiro, uma silhueta escura e alta. A cabeça, com um chapéu de aba larga, estava levemente inclinada, como se observasse algo no colo. Não mexi. Não respirei. Só consegui olhar fixo para aquele reflexo, esperando que ele se movesse. Ele não se moveu. Ele só estava lá. E do rádio velho do posto, sintonizado em uma estática baixa, veio um sussurro rouco, quase inaudível, que parecia sair dos próprios alto-falantes podres: obrigado pela carona. A voz saiu do rádio e se entranhou em mim, um veneno gélido nas veias. Meu corpo inteiro travou. Não conseguia olhar para trás, para o banco do carro. Meus olhos ficaram presos ao reflexo no vidro, aquela silhueta sentada, impassível, no meu carro novo. O cheiro do posto, gasolina velha, pó e mofo, de repente ficou sufocante, doce de uma maneira que dava ânsia. Obrigado pela carona. A frase ecoou na minha cabeça, sem tom, sem emoção. Não era um agradecimento. Era uma afirmação. Uma posse. Aos poucos, num esforço sobre-humano, descolei meus olhos do vidro e os girei, milímetro a milímetro, para olhar diretamente para o banco do passageiro. Estava vazio. A respiração que eu nem sabia que estava prendendo saiu num jato entrecortado. Olhei de volta para o reflexo. Também vazio. Foi uma alucinação. O susto, o cansaço. Tinha que ser. Mas o relógio do posto ainda marcava 4h07. As horas perdidas eram reais. E a voz no rádio. Precisei me segurar no balcão para não cair. Minhas pernas estavam moles, de gelatina. O silêncio do posto era agora opressivo, como se a própria escuridão lá fora estivesse prestando atenção. Eu não podia ficar ali. Tinha que ir para a cidade, para perto de gente, de luzes fortes. Mas isso significava voltar para o carro. O mesmo carro onde, aquela coisa, parecia ter estado. Engoli seco, a garganta um rasgo de areia. Abri a porta do posto, que rangiu de um jeito anormalmente alto, e o ar noturno, quente e pesado, pareceu me envolver como um cobertor úmido. O carro estava parado sob a luz piscante. Aproximei-me devagar, meus ouvidos atentos a qualquer som, um suspiro, um movimento dentro. Nada. Abri a porta do motorista de um só puxão, me preparando para o pior. O interior cheirava normal, o cheiro de carro novo ainda presente. Nada fora do lugar. Olhei para o banco do passageiro. A capa de tecido estava lisa, sem marcas. Será que eu tinha imaginado? A mente prega peças. O terror é um veneno que distorce tudo. Liguei o carro. O rádio acendeu. Era o Bluetooth conectado ao meu celular, silencioso. Desliguei-o rápido, um calafrio percorrendo minha espinha. Coloquei o cinto, minhas mãos trêmulas no volante. Olhei no retrovisor. A estrada de terra vazia se perdia na escuridão atrás do posto. E à frente, mais alguns quilômetros e eu chegaria ao asfalto da 356, e dali seria rápido até São João do Paraíso. Pisei no acelerador, devagar no começo, depois mais firme. O posto desapareceu no retrovisor, engolido pela noite. A estrada continuava a mesma, um corredor de escuridão perfurado apenas pelos meus faróis. Mas algo tinha mudado. O ambiente parecia mais denso. O som do motor parecia abafado, como se eu estivesse dirigindo dentro de um casulo de algodão. E o capim alto à beira da estrada, antes imóvel na calada da noite, agora parecia sussurrar. Um ruído seco, constante, de folhas se roçando. SHHSHHSHH. Tentei me concentrar na estrada, mas minha mente voltava ao relógio do posto. 6 horas. Para onde elas foram? O que aconteceu entre o momento em que vi a figura e o momento em que cheguei ao posto? Eu não tinha memória de nada. Era um vazio negro e absoluto. Foi então que percebi. Não era apenas um vazio. Era uma presença. A sensação clara, física, de que eu não estava mais sozinho no carro.
Não uma visão, não um som. Era um peso. Um frio localizado que não vinha do ar-condicionado. A sensação inconfundível de ser observado. Meus pelos do braço se eriçaram. Eu não ousava olhar para o banco ao lado. Olhei no retrovisor central, para o banco de trás. Vazio. Mas a sensação persistia, piorava. Um cheiro fraco começou a infiltrar-se no carro. Não era gasolina ou mofo. Era terra úmida. Terra de fundo de vale, de túmulo recentemente aberto. E baixinho, quase no limite da audição, um som rítmico. Tic-tac, tic-tac. Como o ponteiro de segundos de um relógio antigo, ou unhas batendo levemente no plástico do painel. Para com isso sussurrei para mim mesmo, os dedos brancos no volante. É tua cabeça. Para. O som parou. O alívio durou menos de um segundo. Porque então, do alto-falante do carro, que eu tinha certeza de ter desligado, veio um sopro. Um longo, arrastado suspiro de estática, que se moldou em uma palavra, sussurrada por uma voz que não era humana, era o som da terra, da podridão, do vazio. Quase, lá. Eu quase perdi o controle do carro. O carro jogou para a direita, os pneus cuspindo pedras no capim. Endireitei, o coração martelando as costelas. Era ele. Estava no carro. Não fisicamente, mas de alguma outra maneira. Uma infestação. Uma sombra grudada na minha viagem. Avistei à frente as primeiras luzes fracas. Algumas casas. Uma placa surrada, São João do Paraíso, 5 quilômetros. O asfalto começou sob meus pneus com um ronco aliviado. A cidade. Socorro. Passei pela primeira casa, uma construção simples com a luz da varanda acesa. Na frente, um homem mais velho fumava um cigarro, sentado numa cadeira. Sem pensar, joguei o carro para a frente da casa e desci, quase tropeçando. Moço, por favor, me ajuda. O homem ergueu os olhos devagar, sem surpresa. Seus olhos eram fundos, cansados. Ele me olhou de cima a baixo, depois olhou para o meu carro, parado com a porta aberta e a luz interna acesa. Ele não disse nada. Tem algo no meu carro, eu gaguejei, a voz falhando. Na estrada do sossego, eu parei. Eu vi a figura. E agora ele tá comigo, eu ouço vozes, o relógio. Antes que eu terminasse, o homem balançou a cabeça, lento, e deu uma longa tragada no cigarro. Quando falou, a voz era rouca, carregada de um cansaço de décadas. Você parou. Eu só quis ajudar. Todo mundo que para quer ajudar, ele disse, soltando a fumaça que se dissolveu na luz amarela. Ajuda ele a pegar carona. Ajuda ele a encontrar o caminho de volta. O caminho de volta para onde? Minha voz soou estridente, de pânico. O homem ignorou a pergunta. Ele apontou com o queixo para meu carro. Ele não vai embora só porque você chegou no asfalto, moço. Você deu uma carona. Agora ele quer chegar no destino. Qual destino? O que ele quer? O homem finalmente me encarou. Havia uma pena profunda em seu olhar, mas nenhuma surpresa. Era o olhar de quem já viu essa mesma cena se repetir inúmeras vezes. Ele quer o que todo mundo que morreu naquela curva quer, lembrar como é chegar em casa. E ele vai usar você, sua lata de metal, e seu tempo, até se esquecer de novo. Ou até você ficar como ele. Ele jogou a ponta do cigarro no chão e esmagou-a com o pé. Vai lá na cidade. Procura o seu Geraldo na funerária. Fala que o Zé da Luz mandou. Ele entende dessas coisas. Mas anda logo. O dia não para pra ninguém. E pra ele, menos ainda. Ele se virou e entrou em casa, fechando a porta. A luz da varanda se apagou. Fiquei parado na calçada de terra, sozinho. O alívio de estar na cidade havia evaporado, substituído por um desespero ainda mais profundo. Olhei para o meu carro. A luz interna ainda estava acesa, iluminando o interior vazio, convidativo. A noite ao redor era silenciosa, mas o sussurro do capim na estrada parecia ter me seguido. SHGG. Tic-tac, tic-tac. O som vinha de dentro do carro. Eu tinha duas opções: entrar naquela lata móvel novamente e dirigir até o centro da cidade, com aquilo ao meu lado, ou ir a pé, no escuro, e deixar meu carro, e quem sabe o que mais, ali na frente da casa do Zé. Respirei fundo, o cheiro de terra úmida mais forte agora, mesmo do lado de fora. Pela janela aberta do carro, no banco do passageiro, por um milésimo de segundo, a sombra do chapéu pareceu se formar no encosto de cabeça. Entrei no carro. A porta fechou com um clunca normalmente alto. No visor do rádio,
Desligado, o relógio digital piscava, 0 hora. Era começo de um novo dia. Ou o fim de um que nunca terminaria. O centro de São João do Paraíso à 1 da manhã é um deserto de paralelepípedos e casarões silenciosos. A única luz vinha de um poste quebrado, piscando erraticamente, fazendo as sombras dançarem como coisas vivas. Dirigi em velocidade de funeral, cada nervo do meu corpo esticado ao limite. A sensação no carro havia mudado. Não era mais apenas um peso ou um frio. Era uma expectativa. Como se o passageiro invisível no banco ao lado estivesse sentado ereto, ansioso, olhando pela janela, reconhecendo lugares que uma memória muito apagada tentava desenterrar. O ponteiro de combustível estava quase no zero. O tanque, que estava quase cheio quando entrei na estrada de terra, agora estava vazio. Como se as 6 horas perdidas tivessem sido gastas dirigindo, consumindo gasolina em um trajeto que nunca existiu na minha mente. Segundo as indicações fracas de um morador sonolento que pareceu tremer quando eu mencionei o nome Seu Geraldo, a funerária ficava na rua do cemitério, claro. Uma rua estreita e íngreme no alto de um morro, ladeada por muros altos e árvores velhas que entrelaçavam seus galhos, formando um túnel negro. A funerária Paz Eterna era uma casa antiga, de janelas altas e escuras. Uma luz fraca, amarelada, brilhava atrás de uma das vidraças do andar de baixo. Estacionei na calçada, desliguei o motor. O silêncio que se seguiu foi abissal. A única coisa que ouvi era a batida do meu coração e aquele tic-tac fantasma, agora mais lento, mais pesado, como batimentos cardíacos prestes a parar. Antes de sair, olhei para o banco do passageiro. No cinto de segurança, preso no fecho, havia um punhado de terra úmida e avermelhada, da cor exata da estrada do sossego. Ela não estava ali antes. Saí do carro correndo. A porta da funerária não estava trancada. Um sino tilintou quando eu entrei, um som frágil e macabro naquele lugar. O cheiro era de ceras, desinfetante barato e um fundo inconfundível de morte velha. A sala de espera tinha cadeiras de madeira dura e um crucifixo torto na parede. Do corredor ao fundo, uma figura surgiu. Seu Geraldo era um homem magro, ossudo, pele como pergaminho velho esticado sobre os ossos da face. Usava óculos de aro fino e um paletó preto puído. Ele não pareceu surpreso. Pareceu resignado. Zé da Luz mandou você, disse, não como pergunta, mas como um fato cansado. Sim. Tem algo no meu carro. Da estrada. Da figura do chapéu, ele completou, acendendo um lampião a querosene que estava sobre um balcão. A luz bruxuleante aumentou as sombras. Você parou. Deu carona. O que ele quer? Minha voz era um fio. Memória, respondeu seu Geraldo, começando a caminhar pelo corredor escuro. Siga-me. E feche a porta. A noite está ouvindo. Ele me levou para uma sala nos fundos, que não era uma capela nem um escritório. Era uma espécie de depósito de recordações. Nas prateleiras, não havia potes com órgãos, mas objetos, um relógio de bolso enferrujado, um par de óculos com uma lente quebrada, uma boneca de pano suja, uma chave velha. E chapéus. Vários chapéus de aba larga, cada um mais empoeirado e mofado que o outro. Esta estrada não era estrada antes. Era um caminho de tropas, depois uma trilha para uma fazenda que não existe mais. Em 1953, um homem chamado Laurindo, vaqueiro, voltava para casa depois de descobrir que sua mulher tinha morrido no parto. A dor fez ele beber. A carroça capotou na curva mais fechada do barranco. Ele morreu com o pescoço quebrado, virado de um jeito não natural. Mas a ânsia dele, o desejo desesperado de chegar em casa, de ver se era verdade, essa ânsia não morreu. Seu Geraldo pegou um dos chapéus, soprou a poeira. O que para na estrada depois das 10 e vê a figura, está no horário dele. No momento do desespero dele. Você para, você entra no tempo dele. E ele entra no seu. As horas que perdi foram o tempo da viagem dele. O tempo que ele leva, usando o seu veículo, a sua vida, para tentar refazer o caminho. Ele não sabe que está morto. Só sabe que precisa chegar em casa. E cada pessoa que para, cada carona, é um pedaço de estrada que ele refaz. Ele se apega a você. Suga seu tempo, sua percepção, sua presença. Como tiro ele de perto de mim? Perguntei, a voz trêmula. Seu Geraldo me olhou por cima dos óculos. Você não tira. Você entrega. Você completa a viagem. Ele explicou, com uma calma que era mais aterrorizante que qualquer gritaria. A casa onde Laurindo morava, a tal fazenda,
estava em ruínas do outro lado da cidade, em um vale esquecido. Mas o caminho para lá não era no mapa. Era no tempo presença que a figura acumulou. Eu tinha que dirigir até lá. Agora. Com ela no carro. Mas não podia ir como eu. Tinha que ir como se fosse a última viagem de Laurindo. Me vesti com um casaco velho e pesado que ele tirou de um baú, cheirava a naftalina e terra, e coloquei na cabeça um dos chapéus mofados. O sentimento foi de uma profanação violenta. Seu Geraldo me deu um relógio de bolso parado, marcando 21h50. Quando o ponteiro grande chegar no 12, você estará no lugar. Não olhe para o passageiro. Não fale. Só dirija. E quando chegar, abra a porta do lado dele e diga: chegamos, Laurindo. Sua casa está ali. Aí você sai do carro e não olha para trás. Nunca. E se não der certo? Ele não respondeu. Só apagou o lampião, mergulhando a sala em uma escuridão quase sólida. O dia vai chegar. E se ele não tiver completado a viagem quando o sol nascer, ele não vai mais embora. Ele fica. E você vira só mais uma lembrança esquecida numa prateleira. Tremendo, saí da funerária. O chapéu na minha cabeça era um peso morto. O casaco cheirava a outro homem, a morte e a século passado. Quando entrei no carro, o ar estava gelado, e o assento do passageiro parecia rebaixado, como se um peso considerável estivesse sobre ele. Liguei o carro. No rádio, apenas um sussurro de estática. Pousei o relógio de bolso no painel. O ponteiro grande começou a se mover, sozinho, com um tic-tac que agora ecoava por todo o carro. Comecei a dirigir. Não pela estrada principal, mas por ruas secundárias, direções que seu Geraldo murmurou e que meu corpo parecia seguir por instinto. A cidade dormia. As casas ficaram para trás, substituídas por cercas quebradas e pastos escuros. A estrada virou um caminho de carroça, cheio de buracos. Meu carro, moderno, reclamava e rangia. Não olhei para o lado, mas senti. Senti o passageiro se agitando, se inclinando para a janela. Senti um suspiro profundo, gelado, de alívio ou de agonia, ecoar no carro. O cheiro de terra úmida ficou insuportável, misturado com um odor de suor animal e café frio. O relógio marcava 22h40. O ponteiro avançava. O caminho piorou. Estávamos em uma descida íngreme, o carro quase deslizando na lama seca. À frente, contra o céu levemente menos escuro do amanhecer que ainda não vinha, vi o esqueleto de uma casa grande de fazenda, o telhado desabado, as paredes de adobe derretidas pela chuva. O ponteiro do relógio de bolso se aproximava do 12. Meu coração era um tambor de guerra. Parei o carro a 50 metros da ruína. O motor morreu sozinho. O silêncio foi total. A expectativa dentro do carro era palpável, um fio esticado prestes a arrebentar. O ponteiro clicou sobre o 12. Respirei fundo. O cheiro agora era de lágrimas secas e desespero. Virei a cabeça, devagar, para o banco do passageiro. Não estava vazio. Uma forma opaca, como uma fotografia borrada, estava sentada ali. O chapéu na cabeça, os ombros caídos. Não dava para ver rosto, só uma sombra profunda sob a aba. Mas a dor que emanava daquela silhueta era tão real que doía no peito. Com uma mão trêmula, puxei a alavanca e abri a porta do lado do passageiro. O ar da madrugada entrou, frio e puro, varrendo um pouco a podridão. Olhei para a frente, para a casa em ruínas, e falei, com uma voz que não parecia minha, rouca e antiga. Chegamos, Laurindo. Sua casa está ali. Por um segundo, nada aconteceu. Então, a forma ao meu lado pareceu se desfocar ainda mais. Ouvi, não com os ouvidos, mas dentro dos meus ossos, um longo suspiro. De alívio? De desesperança final? Não sei. A porta do carro se fechou sozinha, com um clunk suave. Quando olhei novamente, o banco estava vazio. Apenas um montinho de terra vermelha e seca no estofado. E o chapéu velho que eu tinha na cabeça havia desaparecido. Do lado de fora, em frente às ruínas da casa, por apenas um instante, vi duas figuras desfocadas. Uma alta, de chapéu, e outra, menor, com um vestido claro. Elas se fundiram na penumbra do alvorecer e desapareceram. O sol raiou, cortando o vale com uma luz fria e impiedosa. Eu estava sozinho. Exausto. Vazio. Voltei a pé para a cidade, deixando o carro ali. Seu Geraldo, mais tarde, enviou um guincho. Nunca mais dirigi na estrada do sossego. Mas às vezes, quando estou muito cansado e olho o relógio tarde da noite, sinto um frio na nuca.
E tenho a certeza absoluta, no fundo do meu ser, de que se eu parar meu carro em qualquer estrada escura, em qualquer lugar, e olhar no banco do passageiro, vou ver um pequeno montinho de terra vermelha. E saber que alguma viagem esquecida ainda espera por uma carona para chegar em casa. Minha família é de Oliveira, centro-oeste de Minas, terra de café forte e história mais pesada ainda. Meu avô, Ari, era um dos últimos grandes fazendeiros da região, daqueles que mandavam e desmandavam. Quando ele morreu, a fazenda foi dividida, os móveis leiloados, o gado vendido. Só sobrou a casa grande, uma construção do século XIX de 2 andares, com varandas de sacada de ferro e janelas altas, encarapitada no topo de uma colina. Era para ser vendida também, mas ninguém compra. Nem para demolir. Os empreiteiros somem depois de dar o primeiro orçamento, pálidos, inventando desculpas esfarrapadas. A responsabilidade de cuidar do lugar caiu no colo do meu pai, e por tabela, no meu. Uma vez por mês, eu tenho que subir aquela estrada de terra de acesso, checar se não caíram telhas, se não tem marimbondo fazendo ninho, essas coisas. É um dever chato, mas familiar. Até que o familiar começou a ficar estranho. Era sempre a mesma coisa. Eu chegava de manhã, com a chave enferrujada, e encontrava a porta da frente, uma porta de madeira maciça, pesada, fechada com o trinco de ferro por dentro. O trinco que só podia ser movido de dentro da casa. Da primeira vez, achei que tinha me enganado no mês anterior, que talvez tivesse trancado e esquecido. Mas eu nunca trancava por dentro. Eu saía e colocava o cadeado por fora. Foi aí que notei os outros detalhes. O cadeado que eu usava na porta dos fundos sumiu. No lugar dele, havia uma corrente grossa, nova, passada pelas argolas, com um cadeado diferente, moderno. Uma corrente comprada em qualquer ferragem da cidade. E as janelas do andar de baixo, que eu sempre deixava com as venezianas semi-abertas para ventilar o mofo, estavam todas fechadas. Não apenas fechadas, mas com os ferrolhos internos virados para baixo, na posição de trancado. Alguém estava entrando lá. E, pior, estava trancando a casa toda por dentro. Confrontado, os 2 caseiros que moram nas terras mais abaixo juraram de pé junto que não chegavam nem perto da colina depois das 5 da tarde. A casa do seu Ari tem dono ainda, moço, disse um deles, o João, evitando meus olhos. A gente não mexe. Perguntei o que ele queria dizer com tem dono ainda. Ele só balançou a cabeça e foi embora. Decidi investigar. Na visita seguinte, levei uma câmera de vigilância barata, dessas com bateria, e a prendi num pé de jabuticaba virado para a porta da frente. Não disse nada para ninguém. Uma semana depois, voltei. A câmera ainda estava no lugar. Acessei os vídeos pelo celular, sentado no capô do carro, na sombra da casa. Os primeiros dias eram normais. Vento balançando as folhas, o sol batendo na madeira da porta. Até a noite do 5º dia. A câmera, com visão noturna, captou a mesma paisagem imóvel. Até que, às 23h47, a maçaneta da porta se mexeu. Sozinha. Girou lentamente, como se alguém a estivesse testando por dentro. A porta não abriu. Ela já estava fechada. Mas o trinco de ferro, aquele que só funciona por dentro, moveu-se. Ouvi o clique metálico no áudio do vídeo. De trancado para destrancado. E poucos segundos depois, outro clique. De destrancado para trancado novamente. Alguém, ou algo, estava lá dentro, trancando a porta na minha frente. Um frio começou na minha nuca e desceu pela coluna. Continuei assistindo. Na noite seguinte, a mesma coisa. Mas dessa vez, depois do clique do trinco, a câmera captou algo na janela à esquerda da porta. A veneziana estava fechada, mas entre uma das frestas, por um breve segundo, surgiu uma mancha escura. Alguém estava espiando. Assistindo a própria câmera que os filmava. A última gravação foi a pior. 2 dias antes da minha visita. A imagem noturna, esverdeada, mostrava a porta. De repente, um som. Não vinha da câmera, vinha de trás da câmera, do quintal. Um arrastar pesado, como de móvel sendo movido no assoalho de dentro da casa. O som era abafado, mas inconfundível. E então, na porta, a maçaneta girou violentamente, de cima a baixo, várias vezes, como se alguém estivesse tentando sair com força. O trinco, porém, permaneceu fechado. A coisa que estava trancando a casa, estava se trancando junto? Ou trancando algo outro lá dentro? A maçaneta parou. Houve um silêncio gelado. E então, a voz. Vinda de dentro da casa, tão baixa que a câmera mal captou,
mas eu ouvi claro quando aumentei o volume ao máximo. Era um sussurro rouco, áspero, de um pulmão cheio de pó. Deixa, fechado. Eu apaguei o vídeo. Minhas mãos estavam suadas e frias. Olhei para a casa grande. Ela parecia diferente agora. Não era mais uma construção velha e abandonada. Era uma cápsula. Uma urna. Algo estava selado ali dentro, e esse algo tinha uma vontade ativa de permanecer trancado. Ou de trancar o mundo lá fora. A curiosidade e o medo travaram uma guerra dentro de mim. A lógica dizia para eu avisar meu pai, chamar a polícia. Mas o que eu diria? A casa fantasma está se trancando sozinha, doutor? Eu seria o primo louco da família. Não. Eu precisava de respostas mais concretas. Precisava entrar. Não de dia, quando as portas estavam misteriosamente destrancadas, eu tinha conferido o trinco por uma fresta, ele estava solto. Mas à noite. Quando a atividade acontecia. Quando a casa acordava. Fiz um plano tolo, movido por uma mistura de dever familiar e uma ponta macabra de fascinação. Naquela noite mesmo. Eu tinha as chaves, sabia de uma janela da lavanderia, no fundo, cuja ferrolho estava quebrado. Ela emperrava, mas abria com um jeito certo. A noite caiu sobre a colina como um pano preto. Não havia luar. Desliguei o carro na estrada de baixo e subi a pé, com uma mochila nas costas, uma lanterna forte, uma barra de ferro. Para o caso da janela estar realmente travada, eu me mentia. Meu celular e uma sensação crescente de que estava cometendo um erro colossal. A casa era uma silhueta ainda mais densa contra o céu estrelado. Nenhuma luz, claro. Mas conforme me aproximava, uma sensação esmagadora de observação me envolveu. As janelas escuras pareciam pupilas gigantescas me acompanhando. Cheguei na lavanderia. A janela era baixa. Coloquei as mãos na madeira podre do peitoril e fiz força. Ela não abria. Algo a segurava por dentro. Forcei mais, colocando o peso do corpo. Com um rangido agudo que pareceu rasgar o silêncio da noite, a janela cedeu de repente, jogando-me para dentro de um cômodo escuro e fedorento a mofo e coisa podre. Caí de joelhos no chão de tijolos frios. A lanterna rolou para longe, seu feixe iluminando a parede, revelando uma aranha enorme que corria para se esconder. Peguei-a, o coração na boca, e apontei para a porta da lavanderia, que estava aberta, levando para os corredores escuros da casa. O ar era pesado, estagnado, mas não era silencioso. De algum lugar no andar de cima, vinha um som rítmico e baixo. Croque, croque, croque. Como alguém andando devagar, com sapatos de couro duro, sobre as tábuas envelhecidas do assoalho. A caminhada começava numa ponta do corredor superior e parava bem acima da minha cabeça. E então, lá de cima, uma voz. Não era um sussurro. Era um murmúrio claro, arrastado, de uma velhice infinita. E ela falou, com uma calma que me fez congelar o sangue. Você deixou a janela aberta. A voz desceu do teto como um fio de arame farpado, entrando no meu ouvido e se enrolando no cérebro. Era seca, poeirenta, e carregava uma autoridade anciã que fez meus joelhos tremerem. Você deixou a janela aberta. Não era uma pergunta. Era uma acusação. Uma violação das regras da casa. O croque, 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 parou. O silêncio que se seguiu foi pior. Era um silêncio atento, pesado, cheio de escuta. Ele estava lá em cima, parado, esperando. Meu instinto gritou para eu sair correndo, pular pela janela, descer a colina a todo vapor e nunca mais voltar. Mas meus pés estavam pregados no chão frio da lavanderia. E havia algo naquela voz, um timbre familiar distorcido pelo tempo e pela escuridão, que me prendeu ali, numa teia de horror e uma curiosidade doentia. A lanterna tremia na minha mão. Apontei o feixe para a porta aberta, que levava ao corredor principal. A luz cortou a escuridão, revelando o chão de madeira encerado há décadas, coberto de poeira, e as paredes com um papel de parede florido descascando. E pegadas. Pegadas nítidas na poeira, indo e vindo, saindo da sala e subindo a escada. Não eram minhas. Respirei fundo, tentando controlar o pânico. É sua imaginação. Vento. Um animal. Qualquer coisa. Mas as pegadas eram humanas, grandes, de botas ou sapatos pesados. E a voz. Lembrei-me então do meu avô Ari. Da única vez que ele me levou para a sala de visitas, quando eu era criança, para me dar uma bronca porque tinha quebrado um vaso. Sua voz era grave, rouca de tanto falar alto e fumar charuto. Era uma voz que dava ordens e era obedecida.
A voz de cima era um eco torturado, esvaziado, daquela voz. Mas era. Meu avô estava morto. Enterrado no cemitério da cidade havia mais de 15 anos. Eu estive no enterro. O croque, croque, recomeçou, desta vez mais devagar. Ele estava se movendo novamente no andar de cima. Mas não na direção da escada. Parecia estar indo para o fundo do corredor superior, para o quarto que era dele. A suíte. Uma parte insana de mim, a mesma que me fez entrar ali, começou a raciocinar. Se era alguma coisa, impersonando meu avô, talvez houvesse algo no quarto dele. Algo que explicasse por que a casa se trancava, porque mantinha tudo e todos do lado de fora. Eu já estava dentro. Já havia violado o santuário. Podia pelo menos tentar entender. Com passos lentos e silenciosos, saí da lavanderia. O corredor principal era alto, com tetos em madeira, e a lanterna criava sombras grotescas que dançavam nas paredes. A cada passo, o assoalho rangia sob meu peso, e eu parava, gelado, esperando uma reação de cima. O andar superior permanecia em silêncio, só o som ocasional de um arrastar. Cheguei ao pé da escada. Era uma escadaria larga, com corrimão de jacarandá, que levava a um patamar e depois fazia uma curva para o corredor de cima. Olhei para cima. A escuridão era absoluta. Apontei a lanterna. A poeira no topo dos degraus estava revolvida, como se alguém tivesse passado recentemente. Comecei a subir. Cada degrau era uma traição, rangendo como um grito abafado. Quando cheguei ao patamar, a sensação de opressão multiplicou-se por 10. O ar era mais frio aqui, e o cheiro de mofo dava lugar a algo diferente. Um cheiro adocicado e nauseante, de carne muito velha ou de flores murchas há muito tempo em um vaso sem água. E um cheiro de cinzas. Cinzas frias de lareira. Do corredor à minha frente, à direita, vinha um fio de luz. Não a luz branca da minha lanterna, mas uma luz âmbar, fraca, trêmula. Como a chama de uma vela ou de um lampião a querosene. E vinha do quarto do meu avô. O croque, croque, havia parado. Ele estava naquele quarto. Meu coração batia tão forte que doía. Avancei pelo corredor, as paredes apertando-se ao meu redor. As portas dos outros quartos estavam todas fechadas. Passei a mão em uma maçaneta. Gélida. A porta não abria. Estava trancada por dentro. Cheguei à porta do quarto principal. Ela estava entreaberta, talvez uns 5 centímetros. A luz fraca saía por essa fresta, iluminando uma faixa do corredor escuro. E o cheiro adocicado e de cinzas era quase insuportável aqui. Ouvi um som baixo, contínuo. Escrete, escrete, escrete. Como uma caneta arranhando repetidamente um papel grosso. Não consegui resistir. Aproximei meu olho da fresta. O quarto estava quase como na época em que meu avô era vivo. A cama grande de dossel, o armário alto, a poltrona de couro rachado perto da lareira apagada. Sobre a escrivaninha de madeira escura, um único lampião a querosene queimava, sua chama parada no ar estagnado. E sentado na cadeira da escrivaninha, de costas para a porta, estava uma figura. Ela usava um roupão escuro, de veludo, e seus cabelos, ou o que restava deles, eram finos e brancos, iluminados pelo lampião. Os ombros eram largos, a postura ereta, mesmo sentado. Era a silhueta do meu avô. Ele movia o braço direito ritmicamente, para frente e para trás. Escrete, escrete, escrete. Escrevendo. Ou desenhando. Então, a figura parou. A cabeça, que estava inclinada sobre a escrivaninha, ergueu-se lentamente. Não se virou. Apenas parou de escrever. A voz saiu dele, baixa, mas clara, direcionada para a escuridão à sua frente, não para mim. Os homens que vieram de madrugada, trouxeram a caixa de ferro. Disseram que era a conta final. Mas não era dinheiro que estava dentro. Ele falava como se contasse uma história para si mesmo. Ou para alguém na penumbra. Coloquei na arca, atrás da parede. Atrás do tijolo que não gruda. A chave está onde a luz não bate. Mas a conta ainda está aberta. Uma conta? Uma caixa de ferro? Meu avô foi um homem de negócios brutais, com muitas dívidas e muitos segredos. Histórias de ameaças, de terras tomadas, de acordos feitos no escuro. Meu pai sempre mudava de assunto quando isso vinha à tona. A figura na cadeira inclinou a cabeça novamente, como se escutasse uma resposta que eu não podia ouvir. Depois, sua mão, pálida e com veias salientes à luz do lampião, levantou-se e apontou para a parede à sua esquerda, a parede que fazia fundo com a lareira. Ela bate. Todas as noites.
Quero o que é dela. Mas não pode ter. É o penhor. É o que mantém as portas fechadas. É o que nos mantém seguros. Ela. O frio que tomou conta de mim não era mais só medo. Era um entendimento profundo e horrível. A casa não se trancava para manter algo fora. Ela se trancava, com ferrolhos, correntes e trincos, para manter algo dentro. Algo que meu avô, em vida ou em morte, havia trancado ali. Algo chamado ela. E a conta ainda aberta era o preço por isso. A figura na cadeira começou a se virar. Devagar. O perfil surgiu na penumbra, o nariz aquilino, o queixo forte, a pele esticada e pálida como cera. Era o rosto do meu avô, sim, mas sem os olhos. Onde deveriam estar os olhos, havia apenas sombras fundas, buracos negros que pareciam sugar a luz do lampião. Ele não estava olhando para mim. Estava olhando para a parede, para onde havia apontado. Mas eu sabia que ele sabia que eu estava ali. A boca dele, fina e sem lábios, se moveu. Você abriu a janela. Você deixou uma brecha. Agora, ela vai tentar sair. Você tem que fechar. Você tem que ajudar a trancar. A voz não era mais apenas autoritária. Tinha um tom de urgência, de desespero contido. A chave. Pegue a chave. Antes que ela encontre. Onde está a chave? A pergunta saiu de mim num sopro, sem que eu percebesse. Os buracos negros dos olhos se voltaram, pela primeira vez, em minha direção. Um sorriso horrível, sem dentes, se abriu na face de cera. Onde a luz não bate, dentro da casa que respira, procure onde o fogo mora e a água chora. E então, o lampião na escrivaninha apagou. A escuridão foi instantânea e total. Um breu tão denso que eu podia senti-lo na pele. E da parede, a parede que ele havia apontado, veio um novo som. Não um arranhar. Era um batimento. Baixo, fraco, mas rítmico. Tum, tum, tum. Como se algo, preso atrás daqueles tijolos, estivesse batendo levemente com a cabeça ou com a mão, pedindo para sair. E do fundo do corredor, vindo da direção da escada, um arrastar úmido e pesado começou. E um cheiro novo se misturou ao de mofo e cinzas, o cheiro de terra molhada e raízes apodrecidas. Ela estava se movendo. E a janela da lavanderia, a minha entrada, a minha brecha, estava aberta. A escuridão depois que o lampião se apagou não era comum. Era uma coisa viva, espessa, que se encheu de sons. O tum, 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 vindo da parede do quarto era um compasso de ansiedade, cada batida mais insistente que a anterior. E o arrastar úmido e pesado lá do corredor, perto da escada, ele estava se aproximando. Devagar, deliberadamente, como se deslizasse por um pântano. O cheiro de terra encharcada e podre encheu minhas narinas, um fedor de cova aberta. Minha lanterna. Apertei o botão freneticamente. Nada. A bateria, que estava cheia, havia morrido no exato instante em que a luz do lampião se foi. O pânico, um animal selvagem, rasgou meu peito. Eu estava cego no escuro, com duas coisas que não eram humanas, e uma delas queria sair. A voz do meu avô, ou daquilo que usava sua forma, sibilou no escuro do quarto, urgente e raivosa, a chave. Antes que ela chegue à brecha. Onde o fogo mora e a água chora. Onde o fogo mora e a água chora. A frase ecoou na minha cabeça, um enigma macabro. A casa que respira. Dentro da casa. O arrastar no corredor parou. Ouvi um som de respiração ofegante, úmida, como se alguém com os pulmões cheios de lodo estivesse farejando o ar. Ela estava na ponta do corredor, onde a escada começava. Farejando a intrusão. Farejando minha brecha, meu cheiro de vivo, de sangue quente. Precisava me mover. Agora. A escada estava bloqueada. O único caminho era mais fundo no andar de cima. Virei-me e comecei a tatear pela parede do corredor, oposta ao quarto do meu avô, me afastando do som da respiração úmida. Minhas mãos encontraram portas trancadas, molduras de quadros empoeirados. O tum-tum-tum na parede agora era acompanhado por um rangido de madeira sob pressão, como se os tijolos estivessem sendo empurrados por dentro. Onde o fogo mora, sussurrei para mim mesmo, suando frio. Fogo. Lareira. Cozinha. Mas água chora? E então, veio como um relâmpago. A cozinha antiga, no andar de baixo, tinha um fogão a lenha enorme, onde o fogo morava. E do lado dele, encastrada na parede de pedra, havia uma pia de mármore antiga, com uma torneira de bronze que sempre pingava, nunca consertada. Meu avô reclamava desse pingar. Dizia que era a casa chorando. A água que chora. A chave estava na cozinha.
mas a cozinha ficava no andar de baixo. E para chegar lá, eu teria que passar pelo corredor principal, pela sala, passar pelo vão da escada, onde ela agora farejava. Um gemido baixo e cheio de terra veio da direção da escada. Um som de desapontamento, de fome. O arrastar recomeçou, mas desta vez não em minha direção. Estava descendo. Ela estava indo para o andar de baixo. Talvez atraída pelo mesmo pensamento que eu tivera, talvez seguindo o rastro do ar fresco que subia da lavanderia. Minha brecha. Era minha chance. Enquanto ela descia, eu poderia descer pela escada oposta, a dos fundos, a que os empregados usavam. Ficava no final deste corredor. Corri no escuro, as mãos escorregando na parede, tropeçando em coisas invisíveis. O corredor parecia ter se alongado, um intestino escuro da casa. Atrás de mim, do quarto do meu avô, ouvi o rangido da cadeira. A figura estava se levantando. Croque, croque, croque. Ele saiu do quarto e começou a andar pelo corredor atrás de mim. Não rápido. Com uma determinação fúnebre. Apressa-te, sussurrou sua voz, agora vindo de vários pontos ao mesmo tempo, como se as paredes falassem. Ela sente a porta entreaberta. Encontrei a porta no fim do corredor. Era estreita, de serviço. A maçaneta era de ferro, gelada. Girei. Abriu. Uma estreita escada de madeira, ainda mais escura que o corredor, descia em espiral. O cheiro de mofo era intenso. Desci aos trancos, quase caindo, agarrando-me ao corrimão pegajoso. Os degraus rangiam horrendamente, anunciando minha fuga para toda a casa. Cheguei ao andar de baixo, em uma pequena área de serviço escura. Conhecia o caminho dali para a cozinha, um corredor curto, depois dobrar à esquerda. Mas o som do arrastar úmido vinha da frente, da direção da sala e da porta da frente. Ela estava perto. Conseguia ouvir a respiração ofegante, agora misturada com um leve tinido, como de corrente sendo puxada. Engatinhei no chão, me esgueirando pela sombra profunda junto à parede. A luz da lua, fraca, começava a filtrar por algumas janelas sujas, criando faixas prateadas no chão. Não era suficiente para ver, apenas para criar mais sombras que se mexiam. A cozinha era uma caverna de sombras. O enorme fogão a lenha era um monstro agachado. E o ping, 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 constante da torneira da pia era o som mais lindo e aterrorizante que já ouvi. A água chorava. Me levantei e corri para a pia. A parede atrás dela era de pedra bruta, onde a luz não bate. Procurei na sombra sob a pia, atrás dos canos. Nada. Toquei cada pedra, tentando encontrar uma que fosse solta. Nenhuma. Onde o fogo mora, a voz do meu avô soou baixa, vinda não de fora, mas de dentro da minha própria cabeça. Olhei para o fogão. A boca do forno estava fechada por um pesado alçapão de ferro. Aproximei-me. Coloquei as mãos no ferro gelado. Puxei. O alçapão abriu com um rangido seco. Dentro, não havia cinzas. Era um espaço vazio, e no fundo, presa em um gancho de ferro, pendia uma chave grande e antiga, enferrujada. A chave. Ao estender a mão para pegá-la, um jorro de água suja e gelada caiu sobre minha nuca. Gritei baixo, me virei. A torneira da pia não estava mais apenas pingando. Estava vomitando um fluxo contínuo de água negra e espessa, que cheirava a pântano. E da água, saindo pelo ralo, surgiu primeiro uma mão, uma coisa feita de lama, raízes e ossos escuros, que se agarrou à borda da pia. Ela não estava no corredor. Estava dentro dos canos. Na água que chora. A coisa se puxou para fora, uma massa informe e gotejante que tomava a forma aproximada de um corpo humano, mas retorcido, como uma árvore queimada. Não tinha olhos, só buracos escuros onde a lama escorria. E ela se voltou para mim. Peguei a chave, meus dedos fechando sobre o ferro gelado e áspero. A coisa de lama desabou da pia no chão com um baque úmido e começou a se arrastar em minha direção, deixando um rastro de água podre e terra. Saí correndo da cozinha. Precisava chegar à parede do quarto de cima. Precisava trancar aquilo de volta. A escada principal estava à minha frente. Subi os degraus de 3 em 3. Atrás de mim, ouvi o som do arrastar se transformando em um galope pesado e molhado nas tábuas do corredor. Ela vinha atrás. No topo da escada, a figura do meu avô estava parada, de frente para o corredor que levava ao seu quarto. Ele se virou para mim. Nos buracos dos olhos, um brilho pálido e fosforescente acendeu. A parede. Depressa. Corri para o quarto. O tum-tum-tum agora era um martelar furioso. A parede ao lado da lareira estufava para dentro, como se fosse um tambor de pele.
Tijolos soltavam podas juntas. Onde? Onde colocar a chave? Não havia fechadura. O tijolo que não gruda. A voz do meu avô rugiu atrás de mim. Procurei desesperadamente. Meus olhos se ajustaram um pouco ao breu. E vi um tijolo, na altura do meu peito, ligeiramente mais claro que os outros, sem argamassa nas laterais. Era uma farsa. Apertei as mãos contra ele. Ele cedeu para dentro, como um botão. Com um clique mecânico seco, uma pequena abertura, do tamanho exato da chave, surgiu na junta ao lado. Enfiei a chave. Girei. Um estalo ecoou por toda a casa, como um osso gigante sendo deslocado. O martelar na parede parou instantaneamente. Um silêncio profundo e aliviado se seguiu, por uma fração de segundo. E então, um grito. Não um grito humano. Era o som da terra sendo rasgada, de raízes sendo arrancadas, de uma dor antiga e infinita. Veio de baixo, das escadas. O grito de ela. A coisa de lama surgiu na porta do quarto, contorcendo-se, sua forma começando a se desfazer, a terra caindo em pedaços no chão. Ela estendeu um braço gotejante em minha direção, não com raiva, mas com um desespero trágico, suplicante. Os buracos dos olhos fitaram os meus, por um segundo, e eu vi, não maldade. Vi um sofrimento tão vasto que não tinha fim. Era uma alma presa. A figura do meu avô ergueu uma mão. Volte! Ordenou, com a voz final do patriarca, do carcereiro. A massa de lama desintegrou-se completamente, virando uma poça de água negra e lodo que rapidamente foi sugada pelas frestas do assoalho de madeira, desaparecendo. O cheiro de podridão se dissipou, substituído pelo cheiro seco de cinzas velhas. A chave na fechadura enferrujou e quebrou, caindo no chão em pedaços. Eu estava sozinho no quarto. A figura do meu avô havia desaparecido. A única luz era a lua fria entrando pela janela. A parede estava intacta, silenciosa. Desci as escadas, cambaleando. A casa estava quieta. A porta da frente estava fechada, mas o trinco interno estava solto. A janela da lavanderia estava fechada, o ferrolho quebrado agora parecia soldado no lugar. A corrente nova na porta dos fundos havia sumido. Meu cadeado velho estava de volta. Saí da casa ao amanhecer. A colina parecia comum, os pássaros cantavam. Parei na cidade, no bar do Zé. Quando comentei, tentando soar normal, que a casa parecia mais quieta, ele me olhou por um longo tempo. O seu Ari era um homem duro, ele disse finalmente, baixando a voz. Dizem que a primeira mulher dele, Dona Serafina, não morreu de doença. Morreu de desgosto. De vergonha. Ele a trancou no quarto, anos a fio, depois que ela soube das coisas erradas que ele fez para aumentar as terras. Dizem que ele fez um pacto com o diabo da colina, ele ficaria com a riqueza, e a alma dela ficaria presa, cuidando das coisas, mantendo as aparências, e os segredos, trancados. Para sempre. Voltei para a cidade grande, mas a casa nunca me deixou. Às vezes, em noites muito quietas, sinto um ping, 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 distante, vindo do cano do prédio. E sei que algumas portas, uma vez abertas, nunca se fecham completamente. E algumas contas, como a do meu avô, nunca são quitadas. Apenas transferidas. E eu, ao abrir aquela janela, quase paguei a parcela mais cara. Itabira é ferro. É poeira vermelha que gruda no suor e no pulmão. É o coração de Minas sangrando minério para o mundo. Meu pai trabalhou na mina da Vale a vida inteira, e eu, Lucas, segui o caminho óbvio. Não nasci para ser engenheiro de placa. Nasci para ser operador de máquina, furador de rocha, homem do subterrâneo. A mina do Pico do Itabirito, onde eu trampava, era uma das mais antigas, um labirinto escavado há décadas, com galerias que iam tão fundo que você podia sentir o peso da montanha nos ombros, uma opressão física que te lembrava, a cada momento, que você era um inseto raspando as entranhas de um gigante adormecido. A Galeria 83, nível menos 470, era nossa. Rica em minério, mas problemática. Dizia-se que ela cortava uma veia errada da montanha. O ar lá era mais pesado, mais frio, e as lâmpadas de LED, novas e potentes, sempre piscavam, como se algo sugasse a energia. Os barulhos também eram diferentes. Além do ronco constante das máquinas e do estouro da rocha, a gente ouvia coisas. Tinidos distantes, como martelos batendo em parede de pedra onde não tinha ninguém. E os sussurros. No começo, era quase inaudível. Você parava um segundo, desligava a máquina, e achava que era o vento forçado pelo sistema de ventilação, ou a água correndo em alguma fenda.
Mas não era vento e nem água. Era voz. Baixa, rouca, sussurrando sílabas que não se encaixavam. Às vezes, parecia que chamavam seu nome. Luca Ayas. Eu virava, a lanterna cortando a escuridão da galeria, e só via o vazio úmido e as paredes irregulares de minério. Os veteranos, os casca-grossa que tinham mais de 20 anos de mina, não falavam sobre isso. Ficavam quietos, endureciam o rosto, e mandavam a gente tocar o serviço e deixar de viadagem. Mas dava para ver no olho deles. Um medo ancestral, coisa de quem sabe que alguns buracos não deviam ser furados. Até que o Raimundo, o chefe da nossa turma, decidiu investigar. Um sussurro mais insistente, que parecia vir de um desvio abandonado no fim da 83, começou a atrapalhar os relatos de produção. Vamos ver que porra é essa, acabar com esse cabaré, ele disse, peitando o medo com raiva. Pegou uma lanterna e uma marreta, e entrou naquele buraco escuro, que mais parecia a boca de um túmulo. A gente ficou do lado de fora, ouvindo os passos dele se afastarem, depois sumirem. Ele ficou 15 minutos lá dentro. Quando saiu, estava branco, a pele do rosto pálida feito cal. Suas mãos, calejadas de uma vida inteira batendo em pedra, tremiam. E aí, Mo? Perguntei. Raimundo olhou para mim, mas seus olhos pareciam focar em algo muito, muito atrás de mim, no fundo da galeria. Ele abriu a boca, fechou, engoliu seco. Nada, ele disse, a voz rouca e sem força. Rato. Toca o serviço. Mas não era nada. Naquele dia, ele não falou mais uma palavra. No dia seguinte, pediu transferência para mineração a céu aberto, sob o sol. Ninguém nunca mais o viu descer. O segundo foi o Jorginho, um cara brincalhão, que sempre tinha uma piada pronta. Ele zombou do medo do Raimundo. O velho tá com a pressão alta das pingas, disse. Fez uma aposta de uma caixa de cerveja que ele ia lá, gravava o fantasminha no celular e voltava rindo. Ele entrou no mesmo desvio, com o celular na mão. Dessa vez, a gente ouviu. Primeiro, o passos dele. Depois, um silêncio longo. E então, uma risada. A risada do Jorginho, sim, mas, errada. Sem alegria. Era uma risada mecânica, de boneco de ventríloco, que se arrastou pela galeria, ecoando e se distorcendo, até se transformar num som que parecia mais choro que riso. A risada parou abruptamente. Jorginho saiu. Estava sorrindo. Um sorriso largo, forçado, que não chegava aos olhos. Os olhos estavam vidrados, fixos. Tá aí o vídeo, ele disse, me passando o celular. A tela estava quebrada, e o arquivo de vídeo corrompido, só estática. Ele não falou mais nada. Só ficou ali, sorrindo aquele sorriso de louco, até o fim do turno. No vestiário, ele começou a rir de novo, sem motivo, enquanto tomava banho. Foi afastado por estresse laboral. A última notícia é que ele está num sítio, quieto, e não reconhece mais a própria família. Aí veio o Valadão. Antônio Valadares. Um homem grande, forte, que parecia esculpido na própria rocha. Religioso, rezava todo dia antes de descer. Ele não tinha medo. Tinha fé. Quando os sussurros pioraram, começando a vir não só do desvio, mas de todas as fendas, em coro, ele se levantou. Isso aqui é coisa do capeta. E eu vou fechar a porta dele. Ninguém teve coragem de ir com ele. Ele pegou seu capacete, sua lanterna, e um crucifixo de metal que ele sempre carregava. Entrou no desvio sozinho. Dessa vez, não ouvimos risadas. Ouvimos um grito. Um grito curto, abafado, de puro terror. E depois, um silêncio de morte. Quando o Valadão reapareceu, uma hora depois, a primeira coisa que notamos foram os olhos. Eles eram negros. Não era a pupila dilatada. Era tudo. O branco, a íris, tudo coberto por uma mancha de tinta preta, opaca, que não refletia luz. Ele caminhava normalmente, mas sua postura estava diferente, mais observadora. Ele parou no meio da galeria, virou a cabeça, lenta, precisamente, e olhou para cada um de nós, com aqueles olhos de poço sem fundo. A galeria inteira ficou em silêncio, só o gotejar de água em algum lugar. A gente estava paralisado. Valadão abriu a boca. A voz que saiu não era a dele. Era mais grave, rouca, como se muitas vozes falassem ao mesmo tempo, saindo de um buraco profundo. Quem? Ele começou, a palavra saindo com dificuldade, como se estivesse aprendendo a usá-la. Quem deixou a porta do inferno aberta? Ninguém respondeu. Ninguém conseguia mover um músculo.
Ele então levantou o braço e apontou um dedo sujo de minério e algo escuro, quase como sangue velho, diretamente para mim. Você, o coral de vozes sussurrou. Você ouve, eles também. Eles te chamam. Lucas. Meu nome, naquela boca, naquela voz, foi como uma faca de gelo entrando nas minhas costas. Valadão então deu meia volta e começou a caminhar em direção à gaiola, o elevador que nos levava de volta à superfície. Ele andava de forma absolutamente normal, como se nada tivesse acontecido. Subiu na gaiola com outros homens do turno da tarde, que olharam para ele com estranheza, mas não disseram nada. As portas de grade se fecharam, e a gaiola começou a subir, sumindo no poço de ascensão. Foi quando percebi, o crucifixo de metal que ele sempre carregava, estava em meu pé. Caído no chão de terra. Torcido, como se tivesse sido arrancado com uma força desumana. Peguei o crucifixo. Estava gelado. Um frio que queimava. A Galeria 83 foi interditada no dia seguinte, por instabilidade geológica. Nos transferiram para outra frente. Mas os sussurros não pararam. Eles só mudaram de endereço. Comecei a ouvi-los em todo lugar. No ronco do caminhão fora de casa, parecendo dizer desce. No chuveiro, a água sussurrando fica. E à noite, no escuro do meu quarto, era pior. Era uma voz clara, íntima, saindo do canto mais escuro. Lucas, por que você não vem? Temos tanto para mostrar, para dar. É lindo aqui embaixo. É quente. E escuro. E completo. Era uma voz persuasiva, quase sedutora. Prometia o fim de todas as dúvidas, de todo o cansaço. O fim de tudo. O pior foi quando eu sonhei. Sonhei que estava de volta na Galeria 83, no desvio. E lá no fundo, não era uma parede de pedra. Era uma porta. Uma porta antiga de madeira pesada, cheia de ferrugem e símbolos que doíam nos olhos de ver. Ela estava entreaberta. E por ela, saía uma luz quente, âmbar, e aquele sussurro em uníssono, me chamando. E do meu lado, de pé, com seus olhos totalmente negros, Valadão me olhava, com aquele sorriso que agora era dele, e apontava para a porta. É só entrar, ele disse, com a voz do coral. A sua vez. Acordei sufocando, o crucifixo gelado de Valadão apertado na minha mão, deixando uma marca vermelha na palma. Hoje recebi a ligação. Valadão está desaparecido. Sumiu de casa. E os sensores de movimento da Galeria 83 interditada, aquela que não tem ninguém trabalhando, acusaram atividade nas últimas 3 noites. Alguém, ou alguma coisa, está lá embaixo, andando pelas galerias vazias. O supervisor me chamou no escritório. Lucas, você era próximo do Valadão. E você conhece a 83 como ninguém. A gente precisa de uma inspeção visual, rápida. Só para ver se não é infiltração, vazamento. Alguém invadindo para roubar cabo. Você desce com segurança, dá uma olhada na boca da galeria, não entra no desvio, e volta. Bônus no próximo contra-cheque. Ele não sabia dos sussurros. Não sabia dos olhos. Não sabia da porta nos meus sonhos. Eu olhei para minha mão, para a marca do crucifixo. Olhei pela janela do escritório, para o pico do Itabirito, aquela montanha mutilada que eu tanto conhecia por dentro. E eu sabia, com uma certeza que vinha das minhas próprias entranhas, se eu descesse de novo para aquela galeria, eu não voltaria para contar história. Mas o bônus faria falta. E o medo de parecer covarde, como os outros, era maior. Disse que sim. Em 1 hora, eu vou descer. E lá embaixo, na escuridão úmida e quente que respira, eles já estão esperando. O trajeto de volta para o nível -470 foi uma descida para um umbral silencioso. A gaiola, normalmente barulhenta com os berros e risadas dos homens, hoje levava só eu e o segurança, um cara novo chamado Tiago, que ficava batendo os dedos no coldre da arma, nervoso. O rangido dos cabos e o vento úmido que subia do poço eram os únicos sons. A luz fraca da lâmpada na gaiola piscava no rosto do Tiago, tornando-o pálido e fantasmagórico. Cês estão mesmo ouvindo uns bagulho estranho lá embaixo, é? Ele perguntou, tentando soar descontraído e falando miseravelmente. É lenda de mineiro, respondi, mais para mim mesmo do que para ele. Vento no duto, água na fenda. Pois é. O pessoal fala que o Valadão, que ele tava diferente. Que os olhos. Ele tava cansado, cortei, seco. Não queria falar sobre isso. Falar dava realidade. E a realidade daquilo era grande demais para caber naquela gaiola em movimento. A gaiola parou com um solavanco seco.
As portas de grade se abriram para o vazio úmido e escuro do nível -470. O ar bateu em nós, pesado, carregado de cheiro de pólvora queimada, óleo diesel e aquele odor de fundo de terra molhada e antiga, o hálito da montanha. Acendemos as lanternas de capacete. Os feixes cortaram a escuridão, revelando a galeria principal, um túnel gigantesco escavado na rocha, com trilhos no chão e fios grossos pendurados no teto. A caminhada até a boca da Galeria 83 foi a mais longa da minha vida. Cada passo ecoava, devolvido pelas paredes de minério como se alguém estivesse nos seguindo, imitando nossos passos com uma fração de segundo de atraso. O Tiago ficou para trás, na entrada principal, como combinado. Eu fico de guarda aqui, dá qualquer coisa você grita, ele disse, aliviado por não ter que ir mais fundo. Sua lanterna tremeu um pouco. Sozinho, adentrei o familiar território da 83. O silêncio era diferente. Antes, mesmo com os sussurros, havia a vibração das máquinas, a sensação de vida, mesmo que fosse a vida suada e barulhenta da mineração. Agora, era um silêncio mortuário. Um silêncio de câmara selada. Minha lanterna era uma agulha de luz tentando furar um veludo negro. A poeira no ar brilhava no feixe, como partículas de algo suspenso, esperando. Cheguei à bifurcação. À direita, a galeria principal, escavada e sustentada. À esquerda, o desvio. A boca escura, baixa, um dente cariado na rocha. A placa de interdito, risco geológico estava amassada, como se alguém a tivesse arrancado e jogado de volta. E na entrada do desvio, claro como o dia na minha lanterna, havia pegadas. Pegadas de botina de segurança, grandes. Do valadão. Elas entravam no desvio. Não havia pegadas saindo. Meu rádio de campo chiou, fazendo eu dar um pulo. A voz do Tiago, cheia de interferência, veio: Lucas, tá tudo bem aí? Ouvi um barulho. Que barulho? Perguntei, sussurrando. Pareceu um gemido. Vindo dos canos de ar, sei lá. Cê não tá ouvindo? Eu parei, prestei atenção. Para além do zumbido no meu próprio ouvido, não havia nada. Só o silêncio opressivo. Não ouço nada. Tá na tua cabeça. Fica atento aí. Desliguei. Não queria o barulho. Precisava ouvir o que a mina queria me dizer. E ela queria. O sussurro começou baixo, não vindo de uma direção só, mas de todas as paredes ao mesmo tempo, como se a própria rocha estivesse falando. Finalmente, chegou o ouvinte, o filho da montanha. Era a voz coral, a mesma dos sussurros e do valadão. Mas agora estava mais clara. Mais pessoal. O que vocês são? A pergunta escapou dos meus lábios, um sopro de medo e raiva. Somos o eco, do que foi enterrado, somos a memória, da pedra, do fogo, e do sangue, que regou essa terra muito antes do ferro. A voz era hipnótica. Mesmo aterrorizado, uma parte de mim era puxada por ela, pela promessa de um conhecimento antigo. Você cava, para tirar, mas nós cavamos, para colocar dentro. Colocar o quê? Perguntei, dando um passo involuntário em direção ao desvio. A resposta não veio em palavras. Veio em imagens, flashes que invadiram minha mente como facadas. Homens, não com capacetes e lanternas, mas com trapos e ferramentas primitivas, escravizados, sendo empurrados para fendas na rocha, vivos. Sacrifícios. Um ritual antigo e horrível para aplacar a fome da montanha. Eu vi a porta dos meus sonhos, mas nova, de madeira fresca, sendo fechada sobre gritos abafados. E senti, não ouvi, uma sensação de satisfação profunda e doentia emanando das profundezas. A montanha não era um gigante adormecido. Era um parasita. E se alimentava de desespero. O sussurro voltou, suave, quase carinhoso. Eles nos deram força, propósito, agora, nós damos em troca, um alívio. Venha, Lucas, veja o que o valadão viu, a beleza do fim, do descanso. Minhas pernas moveram-se sozinhas. Entrei no desvio. A passagem era estreita, o teto baixo, eu tinha que andar agachado. O ar ficou quente, absurdamente quente, como o bafo de um forno. A lanterna começou a piscar. Nas paredes, as marcas de escavação não eram mais de furadeiras modernas. Pareciam arranhões, feitos por mãos. E então, no fim do túnel, a vi. A porta. Era exatamente como no sonho, mas infinitamente mais real. Madeira negra e rachada pelo tempo, reforçada com barras de ferro enferrujado. Símbolos estranhos estavam gravados nela, não eram letras, pareciam aços entrelaçados, espirais que levavam a lugar nenhum.
Ela não estava mais apenas entreaberta. Estava aberta a uns 30 centímetros. Por aquela fresta, saía aquela luz âmbar, pulsante, quente, e o sussurro agora era um cântico baixo e constante. E à frente da porta, de costas para mim, ajoelhado como em oração, estava Valadão. Ele ainda vestia o macacão sujo da empresa. Seus ombros largos subiam e desciam lentamente. Valadão, minha voz foi um trapo rasgado. A cabeça dele se virou, num movimento não humano, de lado, exatamente como a figura da estrada. Os olhos negros, sem branco, refletiram a luz âmbar da porta, parecendo carvões incandescentes. Ele sorria. Um sorriso de paz absoluta, de entrega total. Era o mais assustador de tudo. Lucas, a voz saiu dele, mas era o coral das profundezas usando sua garganta. Ele está quase pronto. Quase inteiro. Faltam poucas peças. Que peças? O que você fez com ele? Nada que ele não desejasse. Ele trouxe a fé, mas a fé é fraca. Quebrou. Nós damos algo mais forte. A certeza. A escuridão que abraça. Você também é forte, Lucas. Você ouve tão bem, você pode trazer o seu medo. Nós o transformaremos em paz. Ele estendeu a mão para mim, num gesto de convite. Na palma da mão, onde a pele estava rachada e negra como carvão, pequenas pedras brilhavam, como diamantes negros embutidos na carne. Entre. Apenas olhe. Veja o que oferecemos. A tentação foi física, uma atração magnética vinda daquela luz quente. A promessa de acabar com o frio, com o cansaço, com a culpa por ter dito sim a essa missão, com o medo constante. Era o desejo mais profundo de qualquer animal acuado, a rendição. Dei um passo à frente. Um barulho atrás de mim, na entrada do desvio. Um grito abafado, um baque. A lanterna do Tiago rolou pelo chão do túnel, apagando-se. Tiago! Gritei. Atrás de mim, só silêncio. A conexão com o mundo de cima, frágil como era, havia sido cortada. O sorriso de Valadão se alargou. A luz da porta pulsou mais forte, e por um segundo, através da fresta, eu vi. Não um túnel ou uma caverna. Vi um espaço vasto, impossível para aquela profundidade. E nele, formas se moviam lentamente, dançando ou se contorcendo, feitas de sombra e brilho de minério. E havia outras portas, centenas, talvez milhares, pequenas e grandes, incrustadas nas paredes de rocha daquele lugar impossível, cada uma fechada com ferrolhos e correntes. E de algumas, vinham batidas. Fracas, desesperadas. Era uma colmeia. Um presídio. Um estômago. A voz do coral encheu minha cabeça, amorfa agora, esmagadora, todos enterram seus mortos. Nós os guardamos vivos. Dentro de nós. É um lugar melhor. Não há sol. Não há dor. Só o peso. O peso lindo da pedra. Venha. Seja o próximo guardião da porta. Ou. A voz mudou, tornou-se um sibilo gelado que anulou o calor. Seja a próxima oferenda. Valadão se levantou. Seu corpo estalou. Ele começou a andar em minha direção, não com hostilidade, mas com a inevitabilidade de um deslizamento de terra. Os olhos negros eram poços onde minha sanidade podia se afogar. Atrás dele, a porta começou a se abrir mais. E eu, paralisado entre o horror que avançava e o horror convidativo que estava atrás dele, só tinha uma coisa na mão, o crucifixo gelado de Valadão, que eu nunca tinha soltado. E do bolso do meu macacão, um último pensamento desesperado, o rádio. O rádio que só funcionava se eu estivesse perto da boca do desvio. Virei e corri. Não para a escuridão atrás, mas para a escuridão que levava de volta à galeria. Para onde o Tiago tinha caído. O rugido que se ergueu às minhas costas não era humano, nem era um coral. Era o som da própria montanha, raivosa, traída em sua refeição. E eu era o petisco que estava fugindo do prato. A corrida pelo desvio foi um pesadelo de desequilíbrio. Eu tropeçava nas pedras soltas, me batia nas paredes irregulares, a lanterna do capacete balançando loucamente e criando sombras que pareciam mãos tentando me agarrar. O rugido atrás de mim não era mais um som no ar, era uma vibração nas paredes, no chão, nos meus dentes. A montanha estava acordando de um sono com fome. Tiago! Gritei de novo, minha voz se perdendo na garganta apertada pelo pânico. Cheguei à saída do desvio, a galeria 83 principal. O corpo do Tiago estava estirado no chão, perto da parede. Ele respirava, ofegante, mas estava inconsciente, um galo enorme e escuro na têmpora. Sua arma estava a uns metros de distância.
Não havia sinal de ataque, só parecia que ele havia caído com força ou sido jogado contra a rocha. Ao lado da cabeça dele, riscado na poeira do chão com um dedo trêmulo, estavam 2 letras, L.A. Lá. Como no lá dentro. Um aviso? Uma súplica? Não tinha tempo. Agachei-me, peguei a arma do Tiago com uma mão, o metal era frio e estranho, e com a outra tentei sacudi-lo. Tiago, acorda, porra. Ele gemeu, os olhos se abriram sem foco. Os olhos. Ele sussurrou, babando um pouco. Eles saíram da parede. Olhei para trás, para a boca escura do desvio. Silêncio. Mas era um silêncio carregado, de expectativa. Eles não iam vir correndo. Eles iam me deixar me cansar, me deixar acreditar que tinha escapado. A mina era deles. Todo o labirinto era deles. Precisava carregar o Tiago? Era impossível. Ele era um peso morto, e eu mal conseguia me manter em pé. O protocolo em caso de acidente era claro, buscar ajuda. Mas buscar ajuda significava atravessar centenas de metros de galerias escuras até a gaiola, com aquilo me observando das sombras. Foi quando as luzes se apagaram. Não foi um blackout total. As lâmpadas de emergência, fracas e vermelhas, acenderam em intervalos ao longo da galeria, transformando o túnel em um corredor de sangue e escuridão. O sistema estava funcionando, o que significava que alguém, ou alguma coisa, tinha desligado a energia principal lá de cima, ou aqui mesmo. O rádio no meu peito chiou, e uma voz distorcida, quase irreconhecível, saiu dele. Era o supervisor. Cas, repito. Lucas, falha, energ, fiquem, aí, res. A mensagem se perdeu em estática, mas a ordem estava clara. Fiquem aí. O resgate viria. Mas o resgate viria para quê? Para uma equipe de homens com lanternas e macacões, descendo direto para a boca do lobo? Ou pior, o resgate daria a eles mais oferendas? Olhei para o Tiago. Ele estava tentando se levantar, apoiado na parede, os olhos arregalados de terror. Olhei para a arma na minha mão. Uma arma era inútil contra paredes que sussurravam. Era inútil contra o que quer que o Valadão tivesse se tornado. A única arma que eu tinha era o conhecimento. O conhecimento do que eles eram, do que queriam. Eram colecionadores. Guardiões. E tinham uma porta que não devia ser aberta. Uma ideia insana, desesperada, nasceu na minha mente. Eles queriam guardar. Queriam trancar coisas dentro. E se eu desse a eles exatamente o que eles queriam? Mas não eu, nem o Tiago. Tiago, você consegue andar? Gritei perto do ouvido dele. Ele balançou a cabeça sim, mas suas pernas não obedeciam. Ele estava em choque. Então escuta. Vai rastejando. Rasteja na direção da gaiola. Não olha para trás. Não escuta nada. Vai. E você? Ele gaguejou. Vou dar um presente para os nossos anfitriões. Deixei-o ali, começando a se arrastar penosamente pela poeira vermelha iluminada pela luz de emergência. Virei-me e corri, não para longe do desvio, mas de volta para a sala de controle local da galeria, um nicho blindado com painéis e um extintor de incêndio enorme. Era um plano de louco. Um plano que só faria sentido no mundo invertido da mina. A galeria principal estava vazia, mas os sussurros voltaram. Eles vinham dos canos de ventilação. Agora, fugir é inútil, a montanha tem todas as saídas. Ignorei. Cheguei à sala. A porta de metal estava entreaberta. Lá dentro, os painéis piscavam com luzes de erro. E no canto, preso à parede, estava o que eu procurava, o carretel de cabo detonador, usado em desmontes controlados. O explosivo em si, a dinamite, ficava em um cofre mais adiante, inacessível. Mas o cabo detonador e o sinalizador de emergência, uma vara grossa que, quando ativada, queimava com uma chama intensa e fumaça cor de sangue, para sinalizar a localização em caso de desabamento. Fogo. Eles tinham falado de fogo. O fogo que morava. Peguei o sinalizador e o carretel de cabo. O cabo era longo, centenas de metros. Era pesado, mas eu estava alimentado por adrenalina pura. Voltei correndo para a bifurcação. O desvio ainda estava quieto, escuro. A porta lá no fundo, eu sabia, ainda estava aberta. Eles estavam me esperando. Confiantes. Amarrei uma ponta do cabo detonador no gancho do sinalizador. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia fazer o nó. Respirei fundo, lembrei do rosto do meu pai, coberto de poeira, cansado, mas sempre voltando para a superfície. Ele nunca teria desistido. Com um último esforço,
Armei o sinalizador. Um estalo seco. A ponta começou a cuspir fumaça vermelha e uma chama branca e quente saiu dela, iluminando a galeria com uma luz de pesadelo. O calor era intenso, um desafio ao frio úmido do lugar. E então, gritei. Gritei com toda a força dos meus pulmões, direto para a escuridão do desvio. Vieram buscar fogo? Tomem. Tomem e guardem. Guardem para sempre. Joguei o sinalizador aceso, com o cabo detonador preso, para dentro do desvio. A vara de metal rolou e rolou, sua luz dançando loucamente nas paredes, até desaparecer na curva. Ela estava indo direto para a porta. Para o lugar deles. Por um momento, nada. Só o som da minha respiração ofegante e o chiado do sinalizador distante. Então, o grito. Não era um grito de raiva ou dor. Era um grito de pavor absoluto, primitivo. O coral de vozes se dissolveu em um único urro de horror. A luz âmbar que vinha do desvio tremeu, pulsou violentamente e começou a diminuir, como se estivesse sendo sugada. O fogo, o verdadeiro fogo, era a única coisa que eles não podiam guardar, não podiam digerir. Era o oposto da escuridão estática deles. Era caos, purificação, mudança. Era o inimigo. As paredes começaram a tremer. Não um tremor geológico, mas um tremor de repulsa. A galeria inteira gemeu. Ouvi, vindo do fundo do desvio, o som de uma porta pesada sendo fechada com força brutal. Bam! Um som final, de selamento. E então, o sussurro voltou, pela última vez. Fraco, cheio de um ódio gelado e derrotado. Guarda, seu fogo, guarda, sua luz, mortal, a montanha, lembrará, do seu nome. Lucas. E se calou. As luzes de emergência piscaram e as principais voltaram, iluminando a galeria com uma claridade brutal e comum. O ar pareceu ficar mais leve, menos opressivo. O silêncio que restou não era mais vivo. Era apenas silêncio. Eu caí no chão, as pernas finalmente cedendo. O cabo detonador esticado no chão levava até o desvio, agora apenas um buraco escuro e comum. Não havia mais luz âmbar. Não havia mais sussurros. Encontraram o Tiago perto da gaiola, semiconsciente. Encontraram a mim, sentado no chão, olhando para as minhas mãos sujas, segurando o crucifixo de Valadão. Dizem que eu não falava. Só repetia uma coisa: a porta está fechada. A porta está fechada. A mina do pico foi permanentemente desativada. Oficialmente, por esgotamento da jazida e instabilidade geológica. Eles lacraram a entrada da galeria 83 com concreto. Metros e metros de concreto. Valadão nunca foi encontrado. Às vezes, nas noites mais quietas, quando o vento para e o mundo fica em silêncio absoluto, eu ponho o ouvido no chão do meu apartamento, na cidade grande, longe de Itabira. E se eu prestar muita atenção, penso ouvir, vindo de um lugar profundo além do concreto e do aço, um único e último sussurro, cheio de um desejo infinito e faminto. Lucas. Mas pode ser só um encanamento. Ou minha cabeça, que nunca mais foi a mesma depois de descer naquele dia. Só sei de uma coisa, eles ainda estão lá. Trancados. Com o fogo do meu sinalizador apagado há muito tempo, mas com a lembrança da sua luz e do seu calor guardada para sempre no escuro deles. E esperando. Sempre esperando. Porque a montanha tem paciência. E ela nunca esquece um nome.